Bom dia, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, minhas irmãs. Bom dia. Que a graça do Senhor lhe assista nesse dia, esteja reinando no seu coração. Que a força que vem do Senhor esteja aí te capacitando para você viver mais um dia na presença do Senhor. Então é um prazer poder compartilhar a palavra do Senhor, que lhe encoraje, que lhe fortaleça, que lhe ajude nessa jornada. E eu quero ler com você Filipenses 4, versículo de 4 até o versículo 8. E eu vou falar sobre ansiedade, sobre como enfrentar a ansiedade. Diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Queridos, talvez o assunto mais urgente, mais necessário a gente abordar nesses dias difíceis que estamos vivendo, talvez seja esse: ansiedade. Eu tenho conversado com muitas pessoas, eu tenho ouvido algumas pessoas e de fato é uma questão muito séria. Além do mal real que é o vírus que tem abatido tantas famílias, além do problema da saúde, das consequências físicas, de fato, nos organismos, das pessoas que têm ficado com sequela por conta do vírus, mas muitos que nem têm o vírus, que não foram ainda infectados, ou que foram e foi até leve os sintomas, ficaram com problemas de ansiedade, de preocupação, de angústia, de medo. E isso abala, todas as outras áreas da vida. Isso atinge os relacionamentos, isso atinge a produtividade no trabalho, isso atinge muitas coisas, casamento. Então, às vezes até a falta de iniciativa de ir congregar, de ir à igreja com medo. Então, há uma série de implicações. E isso é para preocupar. Isso é para preocupar do ponto de vista, é para a gente atentar e tomar algumas decisões. Então, a OMS diz que a ansiedade é um dos problemas mais paralisantes do mundo. E no Brasil, diz que o principal país no mundo que mais enfrenta problemas de ansiedade é o Brasil. Então, com pesquisas aí feitas. Então, nós precisamos abordar o assunto de forma bíblica, de forma teológica. Eu não sou médico, psiquiatra, tem as questões médicas que precisam ser consideradas, sintomas, causas que precisam ser estudadas. Muitas vezes as causas não são só uma questão de pensamentos desordenados ou a efervescência dos pensamentos que tentam antecipar o futuro e por isso mesmo ficam preocupados, se ocupando previamente com o que não há. Tem as questões físicas, hormonais, que precisam ser estudadas e tratadas no campo da ciência, no campo da medicina. Mas eu quero trazer aqui a abordagem bíblica, teológica, a abordagem que a gente vê nesse texto. E que não só nesse texto, mas noutros que o Senhor aponta como orientações para nós. Então é muito importante, o Dr. Charles Swindoll, no livro dele, Ria-se de Novo, que ele aborda e que ele comenta o livro de Filipenses, ele muito sabiamente aponta aí que a ansiedade, ela faz a gente, além de perder a força para enfrentar as questões do presente, ela faz a gente não focar no principal, faz a gente não focar naquilo que importa. A gente fica muitas vezes focado naquilo que nem existe, que não é real, e que isso muitas vezes adoece as pessoas, a mente. Então, são várias questões que precisam ser trabalhadas no nosso coração,
para buscar aquilo que Deus aponta como caminho para a gente vencer a ansiedade, né? Então, circunstâncias difíceis, adversas, causam ansiedade, né? Crise de relacionamento, como era o caso aqui, Evode e Cíntia, duas líderes que estavam intrigadas na igreja de Filipos. Então, nós precisamos entender que isso também é problemas, quando os relacionamentos não estão bem, e há problemas aí que vão causar ansiedade, né? Enfermidades, notícias sombrias em relação a diagnósticos, isso tudo traz ansiedade, né? Desemprego, questões financeiras. Então são várias as causas, e no presente momento a principal razão é o medo do vírus, o medo de ser infectado, o medo de morrer. Então nós temos hoje um quadro muito difícil, não é assim, do nada, não é gratuito, e de fato há uma razão, né? Por conta das notícias, quase todas as famílias já foram afetadas com a perda de alguém. Então tudo isso pode trazer uma justificativa ou uma explicação porque cada vez mais as pessoas estão ansiosas. Mas nós não podemos, irmãos, adoecer mais ainda, além do problema do vírus, ainda adoecer da mente, adoecer das emoções, ainda perder o controle, ainda ficar nervoso, angustiado, e isso trazer outros problemas. Então, vamos ouvir o que a palavra de Deus aponta, vamos ouvir os conselhos da palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo então aponta aqui, eu entendo, alguns caminhos para que a gente vença a ansiedade. Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E no versículo anterior ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então, para mim, eu entendo que a primeira coisa que nós precisamos trazer para a nossa vida é a ideia de que há um Deus soberano, um Deus poderoso, real, que tem o controle da vida, da história e de nossas vidas. Um Deus que está presente em nossas vidas. Perto está o Senhor. Um Deus que não é distante. Um Deus que não é um Deus que está simplesmente aí lá no seu lugar, sem se importar com os filhos dos homens ou se importar com aqueles que ele criou. O texto diz que Deus está perto. E o texto diz que Deus se importa e que Deus ouve a nossa oração. Então a primeira coisa que você precisa é de Deus, é fé, é crer em Deus. Deus é o nosso socorro. Deus é aquele que está presente na hora da angústia. Deus é o nosso bom pastor e que está conosco, nos guiando nesse caminho difícil. Então, para quem não tem Deus é muito mais difícil. Para quem não crê em Deus, eu penso que é atormentador esses dias, né? Porque Deus é a nossa fonte de recurso, é a nossa fortaleza. Deus é a nossa base, é o nosso alicerce. Então eu penso que o caminho é você considerar a fé como um meio, como um bom meio para você enfrentar esses momentos difíceis. Fortaleça a sua fé. O justo viverá pela fé. Creia no Senhor e considere a ideia de que você é amado por Deus, é amada por Deus e que Deus se importa com você. Deus já te provou isso quando entregou o seu filho para morrer por você. Perto está o Senhor. O Senhor é real. O Senhor existe. A segunda coisa que o texto aponta aqui é tudo que vier lhe à mente para te preocupar, tudo que possa lhe tirar o sono, tudo que possa trazer ansiedade, tudo, coloque diante de Deus. Seja conhecido diante de Deus tudo isso. Isto é, você precisa orar, você precisa suplicar, você precisa fazer de Deus aquele que é o seu principal aliado nessa luta. Descarregar a sua mente ansiosa, o seu coração angustiado, descarregar as suas preocupações no divã de Deus. Eu tenho dito, faça de Deus aquele principal aliado, o seu principal psicólogo. Eu não estou dizendo que você não possa ir a um psicólogo. Se você tiver condições de terapia, vá e é bênção. Mas faça do Senhor
o seu principal aliado nessa jornada. Coloca diante de Deus aquilo que te preocupa. Conte a Deus. Abra o seu coração. Ore. Tudo. Todas as coisas. E o texto está dizendo aqui todas as coisas. E coisa alguma deve te preocupar. Coisa alguma. Mesmo que eu sei que você possa justificar. Pastor, eu estou desempregado. As contas estão chegando. Aquilo que eu temia está acontecendo. Eu estou doente. Sei lá. Tudo isso Deus conhece. Tudo isso Deus quer que você compartilhe com Ele. E tudo isso você precisa entregar nas mãos do Senhor e entender que a sua preocupação não vai acrescentar nada. O texto, pelo contrário, o texto de Mateus, capítulo 6, diz exatamente isso. O que é que vai acrescentar a sua preocupação? Não acrescenta nada. Vai minar suas forças para você enfrentar o dia de hoje. Por isso o texto lá de Mateus, capítulo 6, quando Jesus trata da ansiedade, diz: basta cada dia o seu mal. Viva hoje. Viva o dia de hoje. E coloque diante de Deus aquilo que pode estar lhe preocupando. Se é o desemprego, coloque: Senhor, abre uma porta de emprego e confie. E fique forte para você ir à luta atrás do emprego. Então, irmãos, a fazer da oração também uma aliada nessa jornada. Faça isso. Ore e você verá como vai melhorar. Ore e você verá como você vai ser mais forte. Ore e você verá como você vai ter mais suporte. Não deixe de orar. Não deixe de colocar diante de Deus as suas orações. Terceira coisa, desenvolva ações de graça, desenvolva um coração grato. Talvez aqui está o principal segredo das pessoas felizes. É que as pessoas felizes, elas são gratas. Em vez dela ficar preocupada com o que elas não têm, ou com aquilo que ainda vai acontecer, com aquilo que ainda pode vir, com as coisas que estão no futuro, elas estão olhando à sua volta, o seu mundo, a sua casa, sua família, sua vida. Elas estão encontrando um lugar de contentamento e de gratidão diante de Deus. Elas olham para aquilo que elas têm e elas se alegram porque elas sabem que tem tantas coisas para agradecer. Desenvolva esse hábito. Agradeça pelo sol que nasceu, pela chuva que cai, pela noite de sono. Agradeça pela cama que você tem, pelo café que você tomou. Agradeça pelos pés que você tem para andar. Agradeça pela visão, porque você pode enxergar o mundo maravilhoso que Deus criou. Agradeça a sua família. Agradeça ações de graça. Não há limites para você agradecer, como nós cantamos. Conta as muitas bênçãos, e se você contar, você verá quantas são. Quantas são? São incontáveis. E aí, se você começar a fazer isso todo dia, agradecer, o seu coração vai se alegrar, como o texto está dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, em vez da tristeza, em vez da angústia, em vez do espírito angustiado, em vez da preocupação e da ansiedade, você vai se alegrar no Senhor. Quem sabe uma canção não estará nos seus lábios, um louvor não estará nos seus lábios. E aí, o seu coração vai ser tratado, a sua mente vai ser tratada. Se for só problemas do pensamento, vai ser tratado. Em quarto lugar, o quarto caminho que o texto coloca é: guarde a sua mente e pense coisas boas. Desenvolva o hábito de pensar coisas boas e proteger a sua mente contra coisas ruins. O texto diz: guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque da maneira como você pensa, você é. Da maneira como você imagina, você é. Então, em vez de você colocar sua mente para trabalhar contra você, antecipando o caos, antecipando cenários sombrios, antecipando cenários de medo, de morte, comece a pensar aquilo que é bom, que vai acontecer coisa boa, que vai acontecer coisa agradável, que vai acontecer coisa maravilhosa na sua vida.
Comece a pensar, né, e a imaginar coisas boas. Chassuindo, no livro dele, Ria-se de Novo, quando ele trabalha isso aqui do pensamento, ele conta a história de 2 homens que estavam no hospital, no leito. Um estava mais próximo da janela, o outro estava mais no meio do quarto, e o que estava lá perto da janela ficava contando para o homem que estava no quarto aquilo que ele estava vendo. Ele disse: daqui eu vejo crianças correndo, brincando de roda. Eu vejo casais de idosos passeando de mãos dadas. Eu estou vendo hoje um mundo de passarinhos, de pombos que estão comendo ali na terra. Tem um pé de flor, uma flor, né, tão linda ali. Tem um bocado de estrelas no céu. Eu vejo o sol tão lindo daqui. Ele começava a contar o que ele estava vendo. Eu vejo daqui, eu vejo o céu, né? Eu vejo os pássaros voando no céu. Então ele ficava contando, e o homem começou a ficar com inveja, o homem que estava no meio do corredor, com inveja dele, porque ele ficava falando isso, e ele estava vendo o que ele não conseguia ver, porque ele estava próximo da janela. Um dia, o homem que estava na cama próximo da janela teve uma crise, estava sufocado, pediu ajuda, pediu para ele chamar a enfermeira para trazer o oxigênio para ele. E o homem que estava lá no meio do quarto disse: esta é a hora, eu não vou ajudar, ele vai morrer e eu vou tomar o lugar dele, eu vou ficar perto da janela para eu ver o que ele também vê, eu quero ver. E ele não ajudou, e o homem morreu. E depois ele pediu à enfermeira para mudar de lugar, para ficar próximo da janela, para poder ele ver aquilo que o homem via. E, para surpresa dele, quando ele foi para o leito próximo à janela, quando ele olhou para fora da janela, a única coisa que ele viu foi um muro branco que estava lá próximo à janela. E ele ficou então indignado e ficou revoltado, e ao mesmo tempo ficou muito arrependido do que ele fez, não ajudou o homem. E ele entendeu que aquele homem, na verdade, contava para ele aquilo que ele imaginava, aquilo que ele via pela mente. Muito parecido, né, também com a história do mito da caverna. E muito sério também, muitas vezes nós preferimos ver o caos, enxergar o mal, enxergar suas coisas ruins e não pensamos coisas positivas. Trabalhe a sua mente a favor de você, exercite uma boa leitura, um louvor, como ele diz, e uma virtude. Comece a pensar naquilo que é agradável, naquilo que é bom que existe no mundo, nas pessoas boas que existem à sua volta. Como cantou Louis Armstrong. Que mundo maravilhoso. Você pode enxergar só o mal, só o caos, só o perigo, só a doença, só a morte, mas você também pode enxergar as coisas maravilhosas que estão à sua volta. E o seu pensamento pode trabalhar em favor de você. Então, se você trabalhar isso na sua mente, né, você começar a exercitar isso, você vai melhorar. Portanto, se você seguir os caminhos que o Senhor está trilhando, mostrando aqui para você, o que vai acontecer é o que está no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Presta atenção. A paz que você precisa, a paz que nós precisamos, só o Senhor pode dar. E é uma paz que excede todo entendimento, porque Jesus disse em João 14, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Como o mundo dá. Portanto, é uma paz resultado da obra do Espírito Santo em nossas vidas. É uma paz sobrenatural, é uma paz que vem do alto, é uma paz que você não encontra no mundo. Mas se você fizer do Senhor o seu refúgio, o seu baluarte, o seu bom pastor, se você confia no Senhor, se você for um homem moderado, equilibrado, que pensa corretamente, como o texto está, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, se você buscar o Senhor, além da paz, você será também moderado, você será conhecido não por uma pessoa ansiosa, mas por uma pessoa moderada, equilibrada, porque esse é o resultado de quem crê, de quem busca o Senhor.
A paz que excede todo entendimento e a moderação, o equilíbrio mental, emocional, que faz com que as pessoas olhem para você e perguntem por que ela é assim? Por que o mundo está desmoronando? Por que o mundo dela é tão cheio de problemas e ela reage assim? E às vezes eu nem tenho tantos problemas e sou tão ansiosa, sou tão ansioso, sou tão preocupado, sou tão angustiado. Talvez o segredo está porque ela tem o Senhor perto. Perto está o Senhor. Porque ela ora, porque ela confia, porque ela crê que Deus está no controle, porque ela faz do Senhor o seu refúgio, o seu alto refúgio. Portanto, o resultado de quem busca o Senhor, de quem crê, de quem enfrenta a vida de frente, real, e trabalha tudo isso, é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai estar guardando o seu coração e a sua mente. E é tudo que nós precisamos. Que o nosso coração seja guardado do mal, das crises que esse mundo está trazendo para as pessoas. A nossa mente seja guardada. Portanto, querido, que o Senhor abençoe sua vida. Que você creia que Deus está perto, que Deus se importa. E por isso mesmo ore. Busque o Senhor. Coloque tudo diante de Deus. Desenvolva um coração grato. Que a alegria do Senhor seja a sua força diária. E que o seu pensamento, os seus pensamentos sejam ordenados para um lado positivo, para um lado excelente, para fazer de você uma pessoa moderada, uma pessoa equilibrada, não uma pessoa que está fora de controle. Que o Senhor lhe ajude a vencer sua ansiedade, seu medo. Não é fácil, eu sei. A mente trabalha contra você e muitas vezes a insônia, a falta desse equilíbrio faz você não ter força. Mas que o Senhor renove as suas forças, lhe cure pelo poder que Ele tem e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. É o que eu desejo para você, em nome de Jesus.